Boa noite, igreja, paz do Senhor, Deus te abençoe. Estamos mais uma noite aqui para falar da palavra de Deus. Essa palavra é a palavra do culto nosso de domingo e que essa palavra venha abençoar a sua vida. Amém? Nós vamos meditar hoje no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 até o 27. Vamos lá? Então Satanás se levantou contra Israel, incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Diria, para que contar, né? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Versículo 7. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora, se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Amados do Senhor, aqui nessa palavra, o Satanás, inimigo de Deus, ele se levantou contra o povo de Deus aqui e incitou e colocou pensamentos na mente do rei Davi. Incitou, quer dizer, colocou pensamentos. Incitou na mente de Davi a numerar Israel, a fazer uma coisa errada, a pecar. Por quê? Porque nesse contexto aqui não tinha propósito o rei Davi mandar contar. Davi contar o povo. Não tinha uma necessidade, porque como Joabe disse, para que contar? Porque todos são teus servos, todo esse território é teu. Por que você quer contar? Para se engrandecer? Para a soberba tomar conta do teu coração? Para se orgulhar? Ó, eu sou chefe de tantos milhões de pessoas, de tantos milhões de soldados. Mas Davi determinou que tinha que ser feito ao seu comandante Joabe. Joabe foi, contou e trouxe a numeração do povo para Davi. E no versículo 7 diz que esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Pareceu mal aos olhos de Deus. Então, para Deus foi uma coisa errada. E Davi sentiu no seu coração. Davi disse a Deus, né? Davi tinha tanta intimidade com Deus que ele sentiu que fez alguma coisa errada ao Senhor, que ele não agradou ao seu Deus, ao seu Senhor. E isso ele chama de pecado. Gravemente pequei em fazer tal coisa. Então, amados, todas as coisas que nós fizemos, que são contra, que desagradam ao nosso Deus, tem um nomezinho, né? Não é qualquer coisa, não é... é uma coisa que eu desagradei ao Senhor. Eu fiz uma coisa errada. Não é eu fiz uma coisa errada. Esse eu fiz uma coisa errada tem um nome, se chama pecado. Todas as coisas que desagradam a Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida, se chama pecado, tá bom? E Davi reconheceu isso. Davi no versículo 8 ele diz: Gravemente eu pequei em fazer tal coisa, né? Então aqui Davi errou, fez uma coisa errada, que se chama pecado, né? Que desagradou o seu Deus.
e reconheceu que pecou, né? E mais adiante a gente vê, ele reconheceu, ele disse que pecou e pronto, né? E aí Deus viu, olhou e viu, né, que Davi tinha reconhecido que pecou, né, que tinha errado, e trouxe uma proposta de colheita para aquela semeadura daquele erro, né? Mandou o profeta Gade trazer no versículo 9 três opções de colheita, né? Desculpa, daquele pecado de Davi. Uma delas, a primeira, 3 anos de fome para a terra. A segunda, 3 meses, o Senhor entregaria Davi aos seus inimigos. E a terceira opção, 3 dias, a espada do Senhor destruiria os termos de Israel. E no versículo 13, Davi escolhe a terceira opção, porque ele entendeu que era melhor ele estar nas mãos do Senhor, que era misericordioso, do que nas mãos dos seus inimigos, que consequentemente não teriam tanta misericórdia com as suas vidas, não era? E Deus realmente permite que essa colheita desse pecado aconteça. E uma grande destruição de pessoas acontece naquele lugar. Se vocês lerem os próximos versículos, que nós não vamos ler aqui, porque são 27 versículos, a gente não vai ler hoje todos o restante, mas você vai ler na sua casa depois. E você vai entender que Deus permitiu aquela ação, mandou o anjo com a espada e para trazer uma destruição a uma parte do povo. E no versículo 15, o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la, depois o Senhor manda um anjo para destruir a Jerusalém onde o rei Davi morava. E ao destruí-la, ele, o Senhor, ouviu, né? Viu quem? Davi. E se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E aí, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então, Davi e os anciões, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Quando Davi viu o anjo do Senhor e viu o que ia acontecer contra a sua cidade, contra a sua vida, Davi se vestiu, tirou suas vestes reais e se vestiu de pano de saco. O que significa isso? Se humilhou na presença do seu Deus. Então, primeiro ele reconhece que ele pecou. Segundo, ele se humilha diante do seu Deus. Ele vê o poder e o senhorio do seu Deus, né? Ele vê a grandeza do seu Deus, ele vê o anjo. Deus permite que ele veja o anjo com a espada desembainhada. E isso quer dizer o quê? Que ele reconhece o senhorio e o poder do seu Deus. E no mesmo instante, ele e os anciões daquele lugar trocam suas vestes sacerdotais, suas vestes reais, né? A qual eles eram reconhecidos pelas pessoas, né? Eles tiram aquelas roupas e vestem umas roupas mais simples, umas roupas de pano de saco, e se humilham e clamam ao Senhor. E aqui diz, e se prostraram sobre os seus rostos. E aí Davi diz a Deus: não sou eu que disse que contasse o povo, fui eu. Aí ele assume a culpa e ele diz assim: fui eu que disse que contasse o povo, fui eu que fiz esse pecado. Então não cabe ao Senhor, esse povo não merece a culpa pelo meu pecado. E aí o Senhor manda o anjo dizer ao profeta Gade que diga: então você vá à eira de Ornã, onde está o anjo com a espada, ainda lá. Você vai a essa eira e levante ali um altar e faça um sacrifício, e me faça um sacrifício.
E Davi prontamente se levanta, toma as suas pessoas, né, que andavam junto com ele, seus servos e sacerdotes, e prontamente vai à eira de Ornã e se dirige à eira de Ornã e vai obedecer a ordem do profeta de Deus. E chegando lá, Ornã fala para Davi, né, que prontamente ele pode tomar posse daquela terra, daquele local, para erguer o seu altar e fazer o sacrifício ao Senhor. E Davi, o que diz para ele? Mais adiante, Davi diz assim: não, a minha adoração, o meu altar tem que ser levantado diante de um preço, diante de um sacrifício. E ele toma o dinheiro que ele trouxe e compra aquele local, e compra aquela eira, e aí sim ele constrói um altar e ele coloca os bois e ele faz um sacrifício onde o fogo do Senhor é descido sobre aquele altar, e o Senhor recebe o sacrifício daquele servo amado dele, e ele cessa aquela colheita. E o anjo do Senhor, a palavra diz ali, no versículo 26, então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Amém? Então, amados, eu vejo nesse texto, por que eu trouxe esse texto? Porque nós todos conhecemos muito que de todos os feitos, de todo o tempo de vida de Davi, nós conhecemos Davi é chamado na Bíblia pelo Senhor como homem segundo o coração de Deus. O Senhor o chama assim, o homem segundo o meu coração. E a gente aprende com Davi essas coisas. Por que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus? Por quê? Porque uma das coisas, ele cumpre princípios na vida dele, né? Ele não é um homem diferente de você, não é. Ele é uma pessoa diferente, ele tem as suas falhas, as suas fraquezas, ele erra sim, né? Ele serve um Deus maravilhoso desde menininho e se torna um jovem que continua servindo a um Deus, e ele se torna um homem, se torna um rei, e a sua vida inteira ele serviu ao Deus dos céus. Mas ele é uma pessoa passível de fraquezas. E aqui é o impressionante que ele mostra, é escrito nesses versículos aqui, um erro de Davi, um pecado. E ele reconhece. Ele é o homem segundo o coração de Deus, mas ele é um pecador. Ele peca, mas ele é um pecador arrependido. Ele pecou e ele reconheceu que errou. Ele se humilhou e depois ele fez o quê? Ele obedeceu a palavra de Deus. Ele obedeceu uma ordem de Deus. Deus disse: vai em tal lugar e sacrifica e faz assim, assim, assim. E ele prontamente se levantou e foi e sacrificou. Então, amados, eu vejo nessa palavra que nós também somos vistos de uma forma especial pelo nosso Deus que nós servimos. E se nós quisermos também ter esse coração, um coração segundo uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus, precisamos pedir para Deus esse coração, um coração que reconhece que peca, um coração que reconhece que comete falhas, que erra, né? E um coração arrependido, um coração humilde, que se humilha diante de Deus. E um coração obediente, um coração que obedece à voz do Senhor, a palavra de Deus, né? Lá em João 14:15, Jesus nos deixa uma pérola, né? Ele diz assim, ó: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quem ama o Senhor Jesus
guarda suas palavras no seu coração e as obedece. Então, tenho certeza que se nós, para cada um de nós ser achado e visto como um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, temos que ter esses princípios no nosso coração. Entendemos que somos falhos, somos fracos, pecamos sim, erramos, e se chama pecado, né? Mas, mediante o arrependimento verdadeiro, a humildade de coração, de chegarmos para Deus, ó Senhor, pequei, pequei mesmo, fiz coisa errada, fui eu, a culpa é minha, não é das outras pessoas, a culpa não é do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, não, a culpa é minha, eu pequei, Senhor, eu fiz errado, né? Não foi porque me levaram a pecar, me forçaram, uma situação me levou a fazer as coisas erradas. Não, eu pequei, euzinho, eu errei, eu sou errado. Me perdoa, né? Tenho certeza que isso vai tocar o coração de Deus e Ele vai ver a sinceridade do teu coração. E isso vai nos aproximar de sermos pessoas segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus te fortaleça e renove as tuas forças. Que o Senhor te dê uma semana de vitórias, uma semana de bênção e que tua fé seja fortalecida com essa palavra. Que você entenda a importância de um Deus que nos ama e que nos perdoa, que não nos castiga. Um Deus que nos ama incondicionalmente. Muitas das vezes nós passamos por coisas difíceis porque nós escolhemos caminhos difíceis. Mas nós temos um Deus que nos ama, né? E muitas das vezes as coisas que nós estamos passando foi porque Deus permitiu, porque nós escolhemos aquele caminho. Mas Ele está sempre ali, disposto a nos ajudar a passar, disposto a se arrepender de permitir muitas das vezes, sim, né? E nos abençoar, e nos ajudar a vencer e a passar. Que Deus fortaleça a tua fé com essa palavra, novamente eu te digo isso, e que Deus te dê uma semana abençoada. Deus abençoe a tua família, o teu trabalho, os teus filhos, que o Senhor nos dê uma semana que nós temos pela frente ainda para passar, uma semana seguros no Senhor. Que Ele seja o nosso leme, que nos diga para que lado estamos indo, para que lado nós devemos ir essa semana. A nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Que o Senhor esteja contigo aí agora, te fortalecendo, que renovando as tuas forças em nome de Jesus. Fique na bênção do Senhor. Amém.